Oportunidade maravilhosa da gente reduzir os nossos conflitos internos, reduzirmos os conflitos nas nossas relações. E hoje é o início desse ciclo, o ciclo da onda encantada do macaco magnético. E vou estar aqui falando desse ciclo para que você tenha mais consciência do que significa a gente estar iniciando esse ciclo. Eu sou Magda Betoni, nesse perfil aqui do Chegando na Lei do Tempo, a gente compartilha informações sobre a Lei do Tempo. No meu perfil Magda Betoni, eu correlaciono as relações humanas, a redução de conflito, apoiando mulheres que estão em conflitos na sua área de relacionamento afetivo íntimo, na sua área familiar. Eu correlaciono com a lei do tempo, com as frequências de luz e movimento. Então é isso que eu estou fazendo aqui, compartilhando com você este momento maravilhoso que nós estamos iniciando hoje. Para que a gente comece a compreender o que significa estarmos neste momento desse ciclo, nesse primeiro dia. A matriz Tzolk'in, né? Nós estamos bem no centro dela, né? Porque como é uma onda encantada com as torres em azul, nós estamos bem aqui, olha, no centro da matriz Tzolk'in, iniciando, podemos dizer que a expiração. Passamos por 10 ondas encantadas, estamos na 11ª, então aqui a gente pode enxergar como uma grande inspiração cósmica. Iniciamos a segunda metade, né, do Tzolk'in, expirando, porque tudo no mundo tem cosmicamente a gente faz esse momento, esse movimento de inspiração e expiração. Por isso que isso acalma a nossa mente, isso nos coloca em presença, isso nos centra para que a gente possa se movimentar, mas mais conscientemente nas nossas relações, né? E a lei do tempo é um grande movimento pela paz no planeta, e a paz que a gente traga para o nosso micro-universo, nas nossas relações humanas, e que a gente traga essa paz reduzindo os nossos conflitos internos, e a gente tem muito mais condições de refletir sobre os acontecimentos, as nossas ações, as nossas decisões, quando a gente respira, está em presença e a gente deixa de ser reativo e a gente age, né, com a compreensão do nosso momento. Então, é uma grande oportunidade, e a matriz Tzolk'in, ela está entrelaçada com o sincronário das 13 luas de 28 dias. Aqui eu estou mostrando, as 13 luas estão aqui com uma coluna na horizontal, com o epital vermelho, branco, azul e amarelo. Mas eu gosto de mostrar também através de na disposição de uma grande onda encantada. Então, o que vai variando é sempre onde a onda encantada está acontecendo no sincronário. A gente tem que olhar isso, porque existe um grande ciclo cósmico com as matrizes aqui, que somente 52 anos, daqui a 52 anos, vai se repetir o que está acontecendo hoje. Sempre é assim, esse grande ciclo. Então, hoje nós estamos no primeiro dia da lua harmônica, a 5ª lua, a lua harmônica. No primeiro dia nós estamos bem no meio do Tzolk'in com o Qin, macaco magnético. Esse grande ciclo do ano tem uma onda encantada regendo, né? Que é a onda encantada do mago. Nós estamos no anel solar da tormenta rítmica. Então, se a gente está começando a 5ª lua do mês, nós estamos no espelho harmônico, e nós acabamos de sair da onda encantada do espelho, que eu comentei que era a onda encantada dos relacionamentos, mas a gente continua. Esse anel solar é para a gente cada vez mais
tomarmos consciência, temos a oportunidade que a grande troca energética, a gente se conhecer é através dos nossos relacionamentos. Como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente se relaciona com as situações da nossa vida, como a gente se relaciona com tudo na nossa vida, né? É através dessa troca energética que a gente vai fazendo o nosso grande ciclo de experiência planetária, né? E somos nós, os seres humanos, os responsáveis pelas guerras nos planetas, né? Porque a gente foi se distanciando do nosso centramento. Então, estamos bem no centro do Tzolk'in, né? No início, e nos convidando o tom harmônico, que é a lua harmônica, que é justamente o movimento de centramento para que a gente irradie para todos, para tudo, né? É o nosso raio de ação, é a nossa vibração. Então, é este momento maravilhoso desta onda encantada iniciando hoje, nessa lua, da gente se centrar cada vez mais e ter um poder de comando na nossa vida, né? Então, quando a gente está muito reativo, a gente não está no comando da nossa vida. E o tom harmônico dessa lua, iniciando hoje, ele vai pedindo para que a gente fique no centro da nossa existência, conectado com algo maior, né? Nos furacões, nas tempestades, a melhor lugar para a gente estar é no nosso centro, né? E não tumultuado por aí, rodando. Então, este momento cósmico maravilhoso de termos a onda encantada do macaco iniciando no primeiro dia da lua harmônica, e é uma lua harmônica na regência do espelho harmônico, que vai falando das nossas relações. Então temos uma grande oportunidade, o que significa uma onda encantada azul, o centramento, é o poder da gente se transformar, né? A cor azul na lei do tempo, ela está falando da paciência transforma a conduta, tá falando das transformações, e as transformações acontecem dentro de nós, né? A gente está sempre refém das nossas programações, refém de como a gente percebeu a vida, e isso acontece quando a gente está chegando no planeta, quando a gente ainda porque a onda encantada do macaco, ela faz referência à nossa criança interna. Então, quando a gente vem para essa experiência planetária, para esse grande ciclo de chegarmos, crescermos, nos desenvolvermos, amadurecermos, florescermos, frutificarmos, encerrarmos nossos ciclos, existe uma programação que acontece na personalidade que a gente está. Eu não sou Magda, Magda é o nome que me deram, e quando eu chego na lei do tempo eu entendo que eu sou o mago harmônico, né? E vou compreendendo com esse campo sutil, porque o que é o mago harmônico? É a minha assinatura galáctica na quarta dimensão, né? Na dimensão que comanda essa dimensão da vida aqui. E a gente é multidimensional, então todas as dimensões sutis vão estar nos abastecendo para que a gente tenha o nosso percurso. Então a gente precisa se compreender, precisa se observar quais foram as programações que eu recebi, para que eu, Magda, vá desprogramando e possa, a partir da minha perspectiva e não do que me disseram, eu poder atuar na minha existência, né? Então, quando você nasceu, te deram um nome e foram dizendo, olha, você nasceu nessa cidade, seu pai é esse, sua mãe é essa, você tem esse nome, você vai se identificando com essa personalidade. Se você tivesse nascido do outro lado do mundo, você teria, ou se você tivesse aonde você nasceu, mas entregassem você para um outro casal do outro lado do mundo e você descobrisse outro nome, outro pai, outra mãe, outra cultura, outra religião, você ia ter outra programação.
Você não ia ser a pessoa que você é. Então você não é essa pessoa, nem essa outra pessoa do outro lado do mundo. Então a gente tem que entender que essa onda encantada é da nossa criança interna. O macaco tem a ver com isso, e o macaco tem a ver com... Quais são as palavras-chave do macaco? Ilusão, magia, brincar. Nós, seres humanos, do jeito que a gente se organizou socialmente, a gente foi desconectando a gente de quem a gente é e funcionando apartado da nossa essência primeira, e fomos recebendo várias programações, fomos deixando de viver de forma natural, né? A gente tinha um ciclo de sono, de fome, regido pela nossa natureza interna, e aí socialmente nós fomos sendo programados para dormir na hora que a sociedade dorme, para comer, se alimentar na hora que a sociedade estabeleceu, para se alimentar. Então a gente vai se desconectando do nosso biorritmo, do nosso biofuncionamento. Então, Manu está falando, gostaria de participar comigo. Você pode participar fazendo perguntas, fazendo comentários, e aí ao final eu vou estar respondendo. Chamar para a live aqui, não é esse o momento proposto aqui. A proposta aqui é que a participação seja dessa maneira, porque eu possa estar aqui num período de tempo limitado, compartilhando algumas reflexões, tá bom, Manu? Agradeço o seu comentário aí e, por favor, contribua participando, fazendo perguntas, reflexões, para que a gente possa fazer um bate-papo aqui, tá bom? Então, o macaco magnético, esse ciclo, ele está trazendo essa oportunidade da gente desprogramar tudo que colocaram para nós e que a gente encontre o nosso centro, a nossa conexão com as nossas multidimensionalidades e compreenda, qual é a minha janela de observação para a vida. Porque é o jeito que eu observo, eu crio a realidade que eu estou vivenciando. Então, meu tom planetário é o macaco planetário. O que você diria sobre ele na onda encantada do vento branco? Eu não estou aqui falando do vento branco, Manu. O propósito hoje aqui, da onda encantada do vento branco, eu estou falando da onda encantada do macaco. Num outro momento, na onda encantada do vento, eu vou estar falando sobre isso sim, tá bom? Mas você pode mandar no meu direct, pode pegar o meu contato e eu vou poder estar compartilhando com você mais especificamente, ok? Então vamos lá, aqui tá para uma série de outras pessoas também, e aí eu vou comentar com você mais sobre o macaco planetário. Mas o que eu já posso dizer aqui para você é que o macaco fala contigo de uma forma muito mais específica. Então se conecta com o selo do macaco, que eu vou falar aqui do macaco, já vai servir para você, mesmo que o seu movimento, o seu tom seja outro. Eu não vou estar evidenciando sobre o macaco planetário, mas eu estou falando do macaco magnético, e o selo fala muito com você, ok? Porque é um entrelaçamento. Nós estamos falando do macaco magnético aqui, e acabei de mostrar a onda encantada do mago magnético, que é a onda regente, entendeu? Então a gente tem que estar olhando por várias perspectivas, tá? Então o macaco é um selo que está falando da nossa criança interna, e especialmente faz uma referência, porque a nossa criança interna veio para viver essa experiência com alegria, com brincadeira, e aí vai recebendo as programações e vai deixando de ter o seu dia a dia com alegria, com a experiência planetária, vai se conectando com a experiência planetária que foi sendo estruturada socialmente com uma programação que é uma matrix, que a gente vai servindo essa matrix e a gente vai se contraindo e deixando quem a gente é fora de nós. A gente vai se identificando com a personalidade do corpo físico sem entender que nós somos multidimensionais. Então é um momento planetário muito significativo de entendermos o que é a magia. Por si só, é muito mágico a gente entender que, peraí, uma energia masculina se junta com uma energia feminina e traz consciências para o planeta, né?
Isso é muito mágico. A ciência física precisa da multidimensionalidade, precisa, a ciência newtoniana, que regeu o planeta por muito tempo, desconectou a gente da espiritualidade. Quando vem a física quântica, vai nos trazendo uma ciência multidimensional, vai trazendo a gente de um plano sutil e vai entendendo que essas programações instaladas foi fazendo com que a personalidade servisse esses sistemas criado pelo ser humano, inclusive o sistema de calendário, o sistema de relógio, que vai sempre nos colocando apartados desse nosso ritmo natural. Então, quando a gente é criança, a gente vai se desconectando, entrando num estado de onda cerebral beta, nos contraindo e vamos nos distanciando, porque a criança, ela dorme bastante, a criança está sempre com um mundo sutil e com uma alegria com a vida. E a gente vai ficando adulto. E aí quando a gente entende que a gente é responsável por essa energia divina que possibilita a nossa experiência planetária, a gente tem que voltar a se conectar com isso e voltar a trazer alegria para a nossa vida. Somos nós, seres humanos, que colocamos outras consciências em profunda dor e sofrimento. Então, esse grande movimento da lei do tempo é que a gente vá resgatando de nós quem nós somos, a consciência que somos, para que a gente reduza os nossos conflitos internos que iniciam com as programações que recebemos na infância, e isso transborda de nós para as nossas relações próximas, por isso que há muitos conflitos familiares, por conta dos nossos conflitos internos, e isso vai pegando vai ganhando proporções maiores dependendo do nível de liderança que temos, de influências com as demais pessoas. Então, quando eu tenho um nível de influência do que acontece dentro de mim, de acordo com que eu vá me desprogramando, e aí eu influencio, deixando o meu ambiente saudável ou doente de acordo com o jeito que eu funciono. Isso influencia o ambiente onde eu estou, o ambiente familiar, o ambiente profissional. E essas grandes lideranças mundiais, elas influenciam a vida, né? A administração pública de uma cidade influencia na vida daquelas pessoas que vivem naquela cidade, naquele estado, naquele país, naquele planeta. Por que eu estou falando disso? O poder da influência é o desafio dessa onda encantada. A sabedoria, né? O poder das nossas escolhas, a gente influencia mais ou menos e é influenciado mais ou menos. Esse é o desafio da onda, é o humano no tom lunar, né? Então a gente tem que entender que essa é uma grande oportunidade de entendermos como a gente está influenciando o nosso meio. Você chega num ambiente de trabalho, na sua família, você é o espalha rodinha onde as pessoas não têm prazer em vivenciar com você, você é uma pessoa, você é a laranja podre na caixa ou você é a pessoa saudável que contribui, né? Nós todos, enquanto seres humanos, precisamos reduzir os nossos conflitos internos, as nossas programações, para que a gente seja no tom do lunar, é o tom do desafio, da polaridade. Existe a polaridade, né? A gente só entende o que é a luz se tiver... A gente só entende o que é a ausência de luz se a gente tiver muita luz, porque daí a sombra fica cada vez maior. A gente só entende o que é quente se a gente tem a referência do frio. Então a gente precisa da polaridade, a gente precisa do equilíbrio entre uma polaridade e outra, né? Então o tom lunar, ele traz o selo do humano, que é o poder as palavras-chave do selo humano é sabedoria, livre-arbítrio e influenciar. Nós temos uma sabedoria interna que vai muito além da personalidade que nós estamos vivenciando aqui. Então, para a gente acessar a nossa sabedoria interna, a gente precisa acalmar a nossa mente. Precisa ficar em presença, precisa respirar, né, para que a gente possa pegar o nosso recurso interno e influenciar de maneira positiva. Ver o quanto a lua
harmônica, onde nós estamos iniciando hoje, sincronicamente com o selo do macaco, vai estar trabalhando isso na gente, a gente saiba ou não. É preferível que a gente entre nessa sintonia, entendendo que existe todas essas energias trabalhando para isso. E se eu me sintonizo com isso e faço o meu percurso interno, o meu trabalho, eu vou cada vez mais fluindo numa vida cheia de alegrias, num percurso para poder vivenciar essa experiência planetária de uma maneira mais satisfatória e sendo uma célula saudável em qualquer lugar que eu chegue. E aí, no tom elétrico, que é o tom do serviço, é o nosso servir enquanto células únicas no planeta. O selo do caminhante do céu, ele tem essa imagem assim de duas torres que não se tocam. Essas torres do céu e da terra se tocam através de nós. Nós somos que mediamos o plano sutil com o plano físico. Então é a elevação com o espaço físico. Nós vamos viver essa experiência planetária na horizontal, mas a gente tem que estar conectado com a vertical, com a nossa multidimensionalidade, para que a gente tenha um servir planetário de uma maneira saudável, influenciando cada vez mais o nosso meio ambiente e sendo influenciado de maneira pelo nosso meio ambiente, entendendo que nós vamos explorar muitas experiências planetárias quanto mais saudável nós somos, quanto mais alegria, essa vibração que a gente traz para o nosso dia a dia. Então, no tom do serviço planetário, que é o que nós estamos servindo, a nossa assinatura energética, ela está a serviço da grande assinatura energética cósmica do nosso planeta. Então, nós precisamos ser uma vibração com mais alegria, nós somos as crianças, elas precisam dessa proteção para essa vivência planetária, né? E esse mundo está necessitando de cada vez mais crianças protegidas e nós precisamos proteger a nossa criança de nós mesmos, das nossas programações internas, para fazer esse ciclo, né, de exploração no planeta, a exploração no sentido bonito da palavra, explorar experiências, vivenciar cada vez mais, porque esse mundo é enorme, nós socialmente fomos nos organizando nas cidades e tendo um planeta maravilhoso, são poucas pessoas que têm a possibilidade de viajar fisicamente pelo planeta, vendo a riqueza que é de culturas distintas, de formas de vida distinta, de consciências mil por aí, tanta coisa para a gente vivenciar, né? Então, e a gente vai se fechando cada vez mais, explorando, deixando de se encantar como as crianças se encantam, com toda essa magia que há, essa magia cósmica, né? Essa magia divina, é muita coisa, né? A gente vai deixando de se encantar com aquela sementinha do feijãozinho que foi colocado no algodãozinho com água e brotou uma vida ali, para a gente ver o ciclo dessa vida, e é isso, é esse ciclo de existência que o caminhante do céu, na onda encantada do mago magnético, vem trazer para a gente. Olha, vamos despertar para o ciclo dessa experiência planetária, e tem muita coisa para a gente vivenciar. E aí a gente vai para o mago no tom autoexistente. O tom autoexistente é da estrutura, é o tom de entender a forma, o funcionamento, a nossa janela de observação. A gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como nós somos. Existem infinidades de perspectivas de observação, e quando eu mudo a maneira como eu estou vendo, eu me acalmo, eu me pacifico ou eu me estresso cada vez mais. Eu consigo ver com mais clareza ou menos clareza de acordo com
a minha janela de observação. Então eu tenho que observar esta estrutura, essa programação, o jeito que eu estou funcionando. O mago, ele traz as palavras-chave da receptividade, da temporalidade e encanta. Esse encantamento com toda essa forma de vida maravilhosa, e ele traz essa atemporalidade, quer dizer, o poder da presença, que o tempo é uma percepção da mente, tem a ver com a nossa vibração. O tempo, ele expande ou contrai de acordo com a nossa dor ou a nossa alegria. Quando a gente está em alegria, a gente não vê o tempo passar, e ele passa muito rapidamente, de uma forma que a gente vive. Então o nosso tempo se expande, sabe? A gente passa por esse período vivenciando muita coisa muito boa, né? E aí o nosso tempo, ele, à medida que a gente vai contraindo com as nossas dores, a gente vai passando pelo tempo achando que o tempo está demorado, que o tempo está em dor. Um segundo é uma eternidade para quem está em dor, né? E para quem está em alegria, a gente quer viver cada vez mais essa experiência, né? Então, o mago, ele está bem ligado a essa nossa presença em cada experiência planetária, né? Então, o mago vem trazendo isso, e eu vou sempre linkando com esse momento, que é o momento da gente... que delícia viver essa experiência de soltar, a experiência da presença no momento que a gente está, esta magia do encantamento com a vida. E aí o mago nos convida a vivenciarmos esse ciclo de nascimento até o momento que a gente vai descartar o nosso corpo físico, mas enquanto consciência a gente continua. Então a gente vai dar importância àquilo que tem importância, né? Então a atemporalidade, além de ser a presença, estar ligada à nossa inspiração e expiração, porque a gente está presente, porque a gente faz esse movimento, né? E a gente entender que esse tempo de existência do corpo físico, ele cosmicamente é um tempo muito curto, muito curto. A gente tem que entender que a gente tem muito mais a vivenciar. Então, esta estrutura, porque com essas 4 pilares que a gente vai conseguir realizar o nosso percurso planetário. Então, o que estruturou a sua programação, a sua perspectiva de vida? Foram as programações que você recebeu, né? Do seu pai, da sua mãe, da sua família, de todo o seu percurso. Isso foi estruturando as suas programações. Nós precisamos ir nos estruturando com as programações nossas internas, irmos acessando cada vez mais o que a consciência que eu sou pensa sobre as programações recebidas, para que eu comece a cuidar da minha criança interna e comece a cada vez mais me sintonizar com as mentes superiores, né? E a minha mente tagarela, programada, que tem pensamentos conflituosos, que traz isso para os meus próprios conflitos existenciais ou nos conflitos nas relações humanas. Então, no tom harmônico está as mentes superiores, a mente superior que rege o nosso percurso. Nós temos uma mente superior regendo tudo aqui e a nossa mente pequena, que está conflituosa, programada com o que socialmente nós fomos vivenciando. Então a gente precisa ir fazendo este percurso de nos conectarmos com
este comando maior, esse comando supremo, né, que faz com que a Terra gire no seu próprio eixo, que a Lua vá em torno dela, que vá fazendo cinturões de vibrações para receber a luminosidade do Sol para o nosso percurso evolutivo. Existem regências superiores neste grande movimento cósmico, como existem regências superiores responsáveis pela nossa experiência planetária. Nós estamos aqui. A gente pode respirar inconscientemente, mas a gente pode com consciência fazer a inspiração e a expiração. Isso no centro. Então a gente precisa estar mais centrado, né? Para a gente cuidar da nossa criança interna, do nosso propósito, que nós chegamos no planeta. Então sempre o desafio é com a gente mesmo, com as nossas programações. Em essência a gente está se relacionando com a gente mesmo. O meu universo é extremamente rico, assim como o seu universo. Você precisa se compreender, se entender, né? Entender o seu funcionamento, e a gente precisa desse centramento. É um mês regido pelo espelho harmônico, a grande onda encantada do anel, né? E a gente chega nesse período, nesse ciclo de 13 dias, é a águia, no tom harmônico, falando, opa, se conecta, porque você está trabalhando nesse grande ciclo o seu centramento nas relações humanas, né? E na regência do espelho harmônico, o que começa a lua harmônica é justamente com o macaco, com esta onda encantada. Então a gente precisa olhar o que superiormente nós temos dentro de nós, uma sabedoria que há dentro de nós, para que a gente possa olhar as situações de vida e entender que elas são cíclicas, são apenas situações. Essas situações foram criadas pela nossa mente pequena, né? Então a gente precisa sintonizar a nossa mente pequena com as mentes superiores para a gente desprogramar e alterar as situações de vida, né? Faz sentido isso para vocês aqui do que eu tô falando, né? Todas as situações são ciclos na nossa existência. Todas as situações possuem pessoas, possuem relacionamentos, né? A gente precisa estar olhando para isso. Neste ciclo, quem está no tom rítmico, né, que é o da organização, é o tom que está regendo esse anel solar, que é o da tormenta rítmica. Então, neste ciclo, é o guerreiro que questiona como nós nos organizamos socialmente, questiona inteligentemente para que a gente não fique refém dos medos de ficarmos sozinhos, medo de ter dificuldade financeira, medo de adoecer, medo dos nossos ciclos, medo de morte, os medos que vão regendo, fazendo com que a gente traga guerra interna, que a gente traga guerra nas nossas relações mais próximas e que a gente traga guerra para o nosso planeta. Então, e traz sofrimento para as crianças, para todos os seres que chegam no planeta. Então, é o guerreiro que vem trazendo este questionamento para que a gente se organize, né? Que ótimo a Thaís está aqui falando. Faz sentido olhar para as pessoas o tempo inteiro. A gente não olha para a gente mesmo, a gente precisa de uma imagem refletida num espelho. São as pessoas que olham para nós. E a gente tem que estar olhando o tempo inteiro para nós mesmos. A consciência que a gente tem que estar nos observando, a auto-observação, né? Então essa onda encantada no macaco faz com que a gente se auto-observe, questione o que nós nos organizamos socialmente, como nos organizamos, e qual é o meu funcionamento
né, da minha vida, porque todas as transformações estão dentro de nós. A gente passa a vida achando que eu vou ser feliz se o outro agir de forma diferente, especialmente nos relacionamentos afetivos, íntimos, né? Ao invés de construirmos essa harmonia todos os dias da nossa vida, a gente começa a construir um percurso onde a gente exige que o outro faça que a gente se sente bem se o outro fizer por nós. Não, somos nós responsáveis pelo nosso percurso. Cada universo é muito rico, lindo, né? Então, eu começo a parar de controlar o outro, exigir que o outro funcione de X, Y, Z e vou fazendo todas as transformações em mim. Por isso que eu gosto de falar, como é que eu transformo em mim o que eu espero do outro, porque nem existe o outro. Para o universo, existe células distintas. Cada um de nós é uma célula distinta. Tudo no planeta são células. E nós, o nosso corpo, cada célula é única também, né? As nossas células estão trocando energias. Então, microcosmicamente, macrocosmicamente, tudo está funcionando como fractal. A lei do tempo é estudo desses fractais todos, ok? E aí, no tom ressonante, que é o tom do centramento, né? Porque do 7 para o final tem 6 tons e do 7 anteriormente tem 6 tons. É a referência do equilíbrio, é o centramento. Essa onda encantada, ela está bem no centro do Tzolk'in. Além de estar no centro, eu gosto de pegar essa matriz, ela está aqui bem no centro. Estamos aqui hoje no macaco. Então há um espelhamento desse lado da matriz com essa, e assim também, né? Então, nós estamos bem nesse centro que tem a ver com a força, a integridade que nós temos quando nós estamos no centro do nosso percurso, da nossa existência, né? E a gente precisa disso, né? A gente veio para uma experiência no planeta Terra. A Terra permite, possibilita a nossa evolução, o nosso crescimento, que é o selo da Terra, né? São as sincronicidades, porque tudo está perfeito, só que mostra pra gente, né? Essa inteligência superior maior, acontece tudo sincronicamente, nada tá fora do lugar, né? E a gente muitas vezes resiste ao que chega na nossa vida, a gente fica irritado imaturamente. A gente precisa trazer maturidade para todas as nossas relações, para as nossas observações, essa maturidade que muitas vezes a nossa criança não teve, mas a gente vai trazendo para todo o nosso percurso essa imaturidade, agredindo, brigando, querendo que o outro se modifique, sendo que o planeta Terra é esta beleza maravilhosa para que possibilite a nossa evolução, o nosso crescimento consciencial, crescimento nas relações, e sincronicamente vai acontecendo tudo. O universo funciona com serendipidade. É um termo utilizado para a gente compreender que a gente precisa entender os nossos propósitos, colocar uma direção para o nosso caminho, e o propósito é que a gente vá em direção, e nessa direção da gente se colocar em movimento, a gente vai crescendo. E quando a gente vai fazendo o nosso movimento, o universo, de acordo com o nosso movimento, vai trazendo tudo, com sincronicidade, tudo que a gente precisa. Tudo. A gente vai atraindo com o nosso magnetismo, né? Com esse campo eletromagnético do nosso movimento. Mas a gente precisa saber para onde a gente está indo. Então, a sua mente tagarela, a sua mente conflituosa, ela precisa ter cada vez mais claridade, as frequências de luz. Por isso que eu gosto muito das sequências vinais, que vão trazendo cada vez mais luz para as nossas, para o nosso percurso, né? Então, o elétrico tem a ver com a nossa mente, com o nosso pensamento, e o magnético tem a ver com os nossos propósitos, a gente saber para onde a gente está indo, o que a gente veio fazer. E quem sabe não é a personalidade Magda,
é o meu ser multidimensional. Eu preciso estar conectada para que eu faça esse serviço. Então, a cada 13 dias a gente vem no tom magnético para entender, a gente tem que ter clareza dos nossos propósitos, para a gente se colocar em movimento, e o universo traz tudo que é necessário, a Terra traz tudo que é necessário. Não é à toa que a gente está nessa experiência, esse nosso fractal consciencial está aqui nessa experiência no planeta, né? E aí a gente chega no tom galáctico, que é o da integridade. Quem está aqui? O espelho, né, que está regendo esse ciclo de 28 dias que nós estamos iniciando hoje no DALI 1 da Lua Magnética. Está na regência do espelho e é o tom da integridade, das relações humanas. A gente se compreende através das relações humanas, o nosso funcionamento. A gente precisa se auto-observar e a gente só consegue essa auto-observação de acordo com que a gente se relaciona. A gente vai entendendo como a gente funciona a cada situação, a cada movimento, a cada ciclo evolutivo. A gente vai se compreendendo cada vez mais, né? Então, sempre no tom galáctico, que é o da integridade, da inteireza, que é o tom que nos harmoniza, né? O tom galáctico, ele nos harmoniza, né? Ele está sempre ligado, o selo que está no tom galáctico é sempre o selo da onda encantada anterior, é o que faz essa junção para a nossa reflexão. Então, nós precisamos irmos nos compreendendo, nos auto-observando, olhando a imagem que a gente tem de nós mesmos, a imagem que a gente gostaria de passar, a imagem que o outro tem de nós mesmos, e a gente ir compreendendo, porque as imagens têm o poder de vibrar. Elas trazem uma imagem agradável. Nós estamos falando que o tempo é arte, né? Você olha um nascer do sol, um pôr do sol, uma noite estrelada, são imagens que nos encantam e nos harmonizam, né? E a gente sai da nossa harmonia, né, do nosso movimento íntegro à medida que a gente vai se distanciando desta harmonização e vamos fazendo um percurso no planeta conflituoso, né? Por conta das programações que a gente tem, que a gente recebeu e de como a gente constrói tudo na nossa vida, como a gente constrói o nosso percurso. Nós somos responsáveis na construção do nosso percurso, né? Então a gente precisa ir olhando para nós mesmos e vermos uma imagem que a gente fica contente. Esses dias eu vi um Reels de uma criancinha, olhava no espelho e dava gargalhadas, né? Você se olha no espelho e dá gargalhadas e é feliz com o seu percurso planetário, você sente alegria, você tem muita coisa a trabalhar, se você olha para a sua imagem não se aprova, né? Eu lendo uma vez o livro Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay, ela propõe um exercício no espelho e onde a gente se olha nos próprios olhos e diz: eu me amo e me aceito, eu me aprovo, né? E lá naquela altura eu percebi que eu não me aprovava, né? E aí eu comecei um percurso de reconexão comigo, de busca, né? Porque me surpreendi. Então, no tom na onda encantada do macaco, onde a criança ela vai descobrindo, ela vai olhando a vida, quando ela se entende no espelho, ela vai começando a se distanciar do ser que é e começa a se conectar com as programações, né? E aí vai crescendo e cada vez mais se sentindo insatisfeito com a imagem que vê, que transmite, né? A gente precisa entender que as imagens estão vibrando e trazendo isso. Então, muitas vezes eu estou criticando o outro, né? Não estou gostando de alguma coisa no outro e quero modificar o outro. O convite é que a gente faça as nossas transformações em nós. Não é o outro que me incomoda, sou eu que me incomodo com o outro. Eu preciso dar atenção ao meu incômodo, ao que está em mim que está incomodando quando eu vejo qualquer coisa fora de mim.
Eu preciso dar atenção nesse incômodo que eu tenho aqui, né? E essa criança precisa ser atendida com esse incômodo, né? Quando a gente chega na tormenta, tá no tom solar, a tormenta é o poder da transformação, né? A tormenta é a energia que catalisa, que modifica toda e faz uma reação em cadeia para que tudo se modifique. Então, no tom solar, que é o tom da intenção. É com que intenção eu estou indo para aquela direção, para o propósito que eu estabeleci. O que eu quero vivenciar com esse propósito? Com que intenção? Para que eu movimente toda a energia e eu possa cada vez mais fazer o meu percurso evolutivo com alegria. Então eu preciso modificar. Se a sua vida não tá boa, você precisa modificar, porque se você ficar repetindo sempre as mesmas coisas, sem modificar nada, sem mudar nada, você fica cada vez mais infeliz e mantendo tudo na sua vida. Então você precisa dessa energia catalisadora de modificação, para que você faça o seu percurso com alegria, com experiência, com encantamento, com entendendo que existe um mundo criado socialmente, fisicamente, que meus olhos estão vendo, mas a experiência, como eu estou chegando em cada experiência, com a alegria de estar vivenciando, tem a ver com os movimentos que eu faço, com as transformações em mim, com as modificações em mim. Quando eu me modifico, tudo na minha vida se modifica, né? Existe um percurso maior de modificação que o período da infância, né? De um bebê até chegar na vida adulta, é o tempo inteiro. Quem tem filho vê que não para de comprar roupa, calçado e em pouco tempo é uma transformação. Um bebezinho que acaba de nascer no braço pequenininho, acabou de nascer, já não consegue voltar para o útero, já não cabe mais, já expandiu. Com 1 aninho já aprendeu tanta coisa, tanta interação, aprendeu a falar, engatinhar, caminhar e não para, a gente vai crescendo o tempo inteiro, é uma evolução surpreendente, porque o tempo inteiro tem essas modificações e mesmo quando a gente chega na vida adulta, tem uma modificação química dentro de nós o tempo inteiro, né? Então é a tormenta regendo o nosso percurso planetário, que quer de nós uma maturidade maior nas nossas relações. Então, quando a gente chega no tom planetário, que é o tom da manifestação, do que é o que a gente traz, está aqui o Sol. O Sol que possibilita o percurso da criança, que possibilita a gente colocar clareza naquilo que a gente não está percebendo, na clareza nas nossas descobertas, pensando na criança, na alegria da criança que vai gradativamente compreendendo que existe um funcionamento mágico, mas ela vai vendo uma magia da natureza e uma magia acontecendo com a Matrix, que vai programando a gente para esse funcionamento, né? A gente precisa pôr luz nas nossas observações, colocar claridade para que a gente enxergue para além do que os nossos olhos estão observando, né? Então a gente precisa ter essa curiosidade de colocar maiores observações na nossa existência, nas nossas transformações, nas nossas mudanças, para que a gente modifique tudo. Então o Sol no Tzolk'in, na matriz Tzolk'in, todas as vezes que a gente chega no final aqui, se a gente faz a conta da energia do dia com o nosso Qin, a gente está sempre num tom do nosso próprio Qin. Todas as vezes que eu estou aqui no dragão, eu sou águia, porque eu sou o Qin, o selo 14 do mago. Todas as vezes que eu chego aqui, eu sou algum mago. Qual é o seu selo? Todas as vezes que você chega aqui, você é você. Porque o Sol possibilita que a sua experiência, a sua vida, a gente só está aqui porque o Sol está lá, trazendo os seus raios cósmicos para que a gente possa vivenciar e pondo clareza no nosso percurso. O Sol possibilita que a gente seja quem a gente veio ser,
né? Então a gente precisa se desprogramar e trazer essa informação de quem somos, para que a gente manifeste cada vez mais nesse nosso percurso alegria com a nossa vida, né? Que a gente possa entender que existe uma magia da natureza para o nosso percurso evolutivo. E aí a gente chega no espectral, no dragão, que é o ser planetário que a gente é, né? O dragão, a gente recebe uma nutrição de todas essas mentes superiores para que possibilite a nossa experiência. O selo dragão, ele traz aqui uma referência do espermatozoide e do óvulo, né? A energia do masculino e feminino, da força primordial para que a gente possa estar no planeta, né? No tom espectral é como eu me libero da onde eu me prendi com as programações e liberto no planeta a experiência do ser que eu sou, né? Então, e o ser que eu sou traz uma alegria para o percurso planetário, né? Então, a gente precisa estar trazendo para o mundo a essência de quem somos. E aí, no tom cristal, a Manu que perguntou aqui sobre a onda encantada do vento, a gente vai falar um pouquinho do vento aqui, que não está no tom magnético, está no tom cristal. E o que é o tom cristal? É a da partilha, é a comunicação com o nosso espírito. O selo é como a gente comunica a experiência que nós somos, né? Porque a gente está sempre se comunicando o tempo inteiro, mesmo em silêncio, com a boca fechada, a nossa energia, a nossa vibração, ela está comunicando algo, ela está vibrando. Por isso que às vezes entra uma pessoa, nem falou nada e a gente sintonizou e ok, e tem vezes que não, alguma coisa em nós não aceitou aquilo. Então eu saio de olhar aquilo e vou olhar o que em mim não vibrou em sintonia, porque a gente está recebendo a comunicação, as vibrações o tempo inteiro. E a gente precisa se comunicar com o espírito que somos, né? Então, o selo do vento é o alento, o espírito e o comunicar, né? E esse alento está na respiração e inspiração, né? Ontem tivemos o cachorro no tom cósmico e hoje o macaco no magnético. É bem o momento em que a gente faz a inspira e expira. Esse movimento, bem essa intersecção do inspirar com o expirar, é o que nos traz, esse movimento que nos traz o alento, né? Então, e no tom cristal é o que a gente universaliza, é o que a gente traz para o mundo, é o momento onde acontecem as cortes cristais, que é onde a gente se reúne antes da intensificação das partilhas assim pela internet, né? Mas era ancestralmente, era em volta de uma fogueira que a gente se reunia de uma forma circular para que a gente partilhasse as nossas experiências, né? A gente consegue isso em volta das mesas onde a gente se senta e partilha a nossa nutrição física, mas a gente está partilhando também a nossa nutrição das nossas experiências, dos assuntos que a gente traz para a mesa, né? Então, o tom cristal e aí cada um vai partilhar aquilo que vivenciou, né? E cada um, num mesmo evento, está vivenciando de formas diferentes. Eu gosto sempre de exemplificar que quando a gente está aqui no meu solar, observando a lua, cada pessoa vai estar vendo uma lua, porque ela quer estar olhando a lua, ou em volta da fogueira, olhando a fogueira. Cada um vai estar com a sua programação, com a sua mente, com as suas memórias, né? Fazendo várias ligações.
Então a gente se comunica com as nossas trocas de acordo com a nossa programação. Então é este o momento dessa conexão com o espírito, né? E das nossas partilhas, a gente trazer essa consciência, né? Que o macaco tem que estar, é a referência da nossa criança interna. Nós vamos ter muito maior maturidade para as nossas experiências, quanto mais conectados a gente está com o espírito que somos, com a nossa multidimensionalidade, para além do físico, né, da personalidade magda. E aí a gente vai para o tom cósmico com a noite, né? É a referência dos nossos sonhos, né? A referência da nossa intuição. A noite traz a essência, a intuição, o poder da abundância, né? A abundância foi uma palavra que foi muito ligada à energia do dinheiro, e a gente limita os nossos sonhos por conta desta energia e da desconexão com essa abundância, com essas energias. Então a gente vai limitando os nossos sonhos, a gente vai passando a viver, muitas pessoas com a programação da Matrix vai vivenciando essa experiência, servindo aos sistemas criados pelo ser humano, desconectando deste sistema maior. Então numa noite estrelada, onde a gente pode observar o cosmos, com essa quantidade infinita de estrelas, de movimentos, é outra vivência que a gente tem. E aí a gente começa a entender que, é tanta abundância em tudo no cosmos, por que nós seres humanos temos tantas pessoas vivendo de uma maneira tão precária, com tanta dor e sofrimento, e desconectado dessa energia que nós demos o nome energia dinheiro, né? E demos o nome, que é a energia de liberdade de experiência. Nós pegamos esse nome, essa programação, e entendemos que a abundância tem a ver com como é que é? Número no banco e papel na carteira. A abundância é algo disponível para todos nós, e que nós fomos nos desintonizando através das programações que recebemos, né? Então tá toda uma energia livre, abundante, disponível, mas nós não estamos acessando tudo isso porque recebemos várias programações, estamos funcionando com a programação estabelecida na nossa personalidade, no nome Magda, né, nas programações. Então, com a lei do tempo, eu consigo ir me sintonizando, acalmando, acessando, recebendo as intuições do espírito que sou, vou cada vez mais me conectando com os meus sonhos, com as minhas realizações, e vou manifestando cada vez mais uma vida feliz, alegre, abundante, vou sendo uma célula saudável. Então, nós estamos num momento planetário muito único, com esta meio do Tzolk'in iniciando bem no Dali 1 da lua harmônica. É um momento planetário cósmico maravilhoso. A Thaís está aqui falando do pai dela ser o dragão espectral, no tom espectral. Eu tenho um filho dragão autoexistente, que foi da onda encantada anterior, né? Então, os dragões são os tchutchucos, mas eu sou apaixonada por todos os selos e por todos os tons. E cada vez mais tem muito sentido para mim, porque a minha vida se transformou completamente. Eu passei a ter maturidade relacional cada vez maior, né? Maturidade nas minhas relações humanas, no meu jeito de funcionar. Muito com essa minha conexão diária com essas frequências de luz e de movimento. Então é isso, um prazer enorme ter a oportunidade. Gratidão por essa oportunidade, a Thaís falando aqui da leitura da onda encantada, e a minha observação, a minha partilha aqui, a minha contribuição. Que a paz esteja com todos, por todas as nossas relações, e a paz esteja dentro de nós, que os nossos conflitos internos se reduzam e que a gente possa, com maturidade, ir fazendo esse percurso cada vez mais feliz, com alegria, né?
que isso se estenda por todas as nossas relações. Um Laquete, eu sou outro você, a Laquim, você é o outro eu, a Rô. Gratidão, gratidão imensa. Um grande beijo.